Então, Srilacharya Maharaj agora começa a falar sobre a venda da Japamala. Nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós não vendemos Japamala. A Japamala é recebida gratuitamente no dia da iniciação. Porque se você cantar o santo nome sem a iniciação, você está cantando, na verdade, não com a potência dos nomes de Deus. O Guru genuíno, ele traz a potência do santo nome para o devoto. Ele implanta a potência do santo nome na alma do devoto, no momento da iniciação. Então, aqui Srilacharya Maharaj está falando assim. As pessoas, elas vendem a Japamala por de 10 a 50 rúpias, na Índia isso, né? No mercado. E elas lhe dirão: e o vendedor da Japamala, ele vai dizer para a pessoa: pegue as contas, pegue a Japamala e cante o nome de Krishna. Este é apenas um exercício de dedos. Srilacharya Maharaj então está falando, Srila Siddhar Maharaj falou isso. Cantar a Japamala comprada em algum lugar é um exercício de dedos, quando você passa de uma conta para outra. Não tem nenhum significado espiritual, não é serviço a Deus. Não tem serviço a Deus se você comprar uma Japamala. O serviço a Deus começa justamente quando você se inicia com um guru genuíno. Mas tem que ser um guru genuíno. Como o Srilacharya Maharaj falou ontem. Ontem nós lemos isso. Um guru que não é genuíno é aquele que fala mal dos outros. Aquele que fica olhando defeito nos outros. Se o guru olha defeito nos outros, se o guru, ele fala mal dos devotos, ele não é um guru genuíno, é um guru falso. É um guru falso. Então, nós temos que receber a iniciação de um guru genuíno. E aí sim, o serviço devocional a Deus começa. Então, aquele que compra uma Japamala em algum lugar, ele está somente, ao cantar o santo nome na Japamala, ele está somente fazendo exercício para os dedos. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Tenho visto muitos devotos segurando, aqui que a Srilacharya Maharaj fala, tenho visto muitos devotos segurando e cantando as suas contas, a Japamala, e ao mesmo tempo conversando com outros. Não adianta nada você estar cantando a Japamala e conversando com outro, ou falando no celular, ou assistindo TV, ou estar em frente ao computador. Isso não é serviço devocional. Se você está cantando Mahamantra num baile, que nem hoje existe, né? Mantra dance. Se você está fazendo isso não é serviço devocional. Isso é desfrute dos sentidos. Você está servindo sim, mas não a Krishna, você está servindo Maya. Toda vez que nós desfrutamos do sentido, nós estamos servindo Maya. As pessoas leem nas escrituras que o Mahamantra Hare Krishna, o próprio Mahaprabhu falou, cantar o Mahamantra Hare Krishna não tem regras, não tem regulamento. Não tem. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer circunstância, mas desde que seja serviço a Deus. Nós cantamos o Mahamantra para servir Deus, não para o desfrute pessoal. Então, aquele que vai no Mantra Dance cantar o Mahamantra, aquele que vai no Mantra Dance para cantar as canções devocionais, Gaudiya Vaishnavas ou não, ele está desfrutando dos sentidos, não é serviço a Deus. Nenhum guru genuíno vai falar para você, vá no Mantra Dance e cantar o Mahamantra Hare Krishna. Nenhum guru genuíno vai falar isso. Nenhum guru genuíno fica cantando e desfrutando do Mahamantra. Isso não é ser guru genuíno. Isso é ser o guru falso. O guru genuíno fala, cante no mínimo 16 voltas por dia na Japamala, como serviço devocional. Um dos 64 tipos de serviço devocional é cantar a Japamala. Mas tem que ser com humor de servir, não de desfrutar. Nós desfrutamos o dia inteiro de tudo.
A pessoa quer desfrutar até no momento da japamala, até no momento de cantar o Santo Nome, nós queremos desfrutar. Isso não é apropriado. Então, Srirachara Maharaj está explicando aqui claramente como é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Não conversando com o outro, não fazendo outra atividade. Como é possível, ele diz, cantar o Santo Nome assim? Diga-me, é possível dizer duas coisas ao mesmo tempo? É possível dizer duas coisas ao mesmo tempo? É por isso que Gurudeva disse que tal canto não é cantar o Santo Nome, é um exercício com os dedos. Além disso, Srila Siddhar Maharaj também escreveu que quando você vai a uma loja homeopática, você pode obter alguns remédios em glóbulos brancos que parecem contas de sagu, parecem bolinhas de sagu, aqueles remédios de homeopáticos em glóbulos brancos. Se você tiver indigestão, resfriado ou febre, você pode ir a essa loja e eles lhe darão os remédios. Ao mesmo tempo, você pode comprar esses glóbulos vazios, sem nenhum princípio ativo, nem sem nenhum remédio dentro, no mercado. Se um médico lhe der esses glóbulos vazios, sem nenhum remédio dentro, isso o ajudará? É a pergunta. Não, não vai ajudar. Porque, primeiro, é necessário adicionar o remédio a esses glóbulos brancos. Da mesma forma, você deve receber o Santo Nome de um guru genuíno, fidedigno. Se você comprar a japamala no mercado, na rua, e cantar o Santo Nome, nunca poderá ser o Santo Nome. O alfabeto pode ser o mesmo, a palavra pode ser a mesma, mas tal canto nunca será o Santo Nome. Além disso, Srila Siddhar Maharaj também, ele escreveu que quando você vai a uma loja homeopática, aqui Srila Maharaj está falando novamente sobre você comprar um remédio homeopático e você compra o mesmo glóbulo, por exemplo, de um remédio que não tem nenhum princípio ativo. Se um médico lhe der esses glóbulos vazios, isso o ajudará? Não, o médico não vai, o médico genuíno, ele não vai te dar um remédio que não tem princípio ativo. Da mesma forma, se você comprar uma japamala na rua, no mercado, numa loja, você não vai ter o remédio dentro, o remédio é o Santo Nome. Você não vai ter o Santo Nome, ao cantar o Santo Nome, você não vai estar cantando o Santo Nome, você vai cantar somente as palavras. É necessário receber a iniciação de um guru genuíno. Só um minutinho aqui.
Por isso as pessoas às vezes perguntam para nós, vocês vendem japamala? Já vieram me perguntar, a pessoa que não tem iniciação, você vende japamala? Não, o Sri Chaitanya Saraswati Mati, a missão Sri Chaitanya Saraswati Mati, ela não vende japamala, ela não dá japamala antes da iniciação. A japamala vem junto com a potência do santo nome. Não é feito mercado, não é feito comércio vendendo japamala. Nós não fazemos comércio nem vendendo cantimala, nem vendendo japamala. Srila Govinda Maharaj falou que o santo nome não é comércio, o santo nome não é vendido. Isso não é apropriado. Agora tem um verso aqui que Srilacharya Maharaj falou, diz o seguinte, as pessoas, elas fazem exercício com os dedos e pensam que isso é tudo. Cantar o santo nome não é apenas cantar em suas contas, em sua japamala. Você também pode cantar o santo nome com a boca, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hoje em dia, eles até fizeram uma máquina de contagem. E cantam usando a máquina. É aquele contadorzinho. Algumas missões as pessoas fazem isso. Aquele contadorzinho para cantar quantas vezes você cantou o Mahamantra, que existe em alguns locais de público, algum evento. Então fica alguém lá fora, cada um que entra, a pessoa aperta o botãozinho. Tem devotos, tem pessoas que cantam nessa maquininha. Srilacharya Maharaj está falando isso. Se existe a japamala, por que você vai fazer isso? Isso é invenção de quem? Da mente das pessoas. Srila Bhaktisiddhanta não falou para fazer isso. Srila Bhaktivinoda Thakura não falou para fazer isso. Na época de Mahaprabhu, ninguém fazia isso. Isso é invenção da mente, do ser humano, é Maya. Você tem a japamala para cantar, não cantar numa maquininha. Não é para cantar em maquininha, é para cantar na japamala. As pessoas inventam cada coisa, mas isso não é devoção. Aí Srilacharya Maharaj fala, você já viu isso? Eu noto essas coisas. Eu noto tudo, ele fala. Srilacharya Maharaj, ele via tudo. Ele via as invenções do ser humano, querendo fazer as coisas do seu próprio modo. Por que a japamala? Porque Mahaprabhu instituiu isso. Um número fixo de voltas, 108. 108 contas, depois volta a 108, depois volta a 108. Tem um significado isso. Você acha que cantar na maquininha é a mesma coisa? Você cantar naquela maquininha, apertando cada vez que canta uma Mahamantra, falando ao celular, falando com outra pessoa, isso não é devoção. O título da aula aqui foi Devoção ou Exibição? Você está querendo cantar o santo nome, você está praticando para a sua devoção ou você quer se exibir para o outro? Não devemos querer entrar nessa loucura de alguns, na ideia mental de alguns. Nós temos que fazer o que o Guru fala. Eu nunca vi nenhum Guru genuíno. Não vi, por exemplo, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srilacharya Maharaj, agora Srila Tilaka Niriha Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakura, todo Guru Varga, todo Guru Parampara da nossa missão. Ninguém falou para você cantar o santo nome numa maquininha, contando na maquininha. É a japamala. Cada vez você começa da ronda maior para a ronda menor, da bolinha maior para a bolinha menor.
depois você volta da menor para a maior, e assim por diante. Isso é falado na iniciação. Nenhuma iniciação da nossa missão fala, quando você não tiver com a Japamala, cante na maquininha. É como disse Lachara Maharaj, isso é invenção. É tudo invenção do ser humano, isso. Invenção da mente. Nós temos o processo correto que o Guru Genuíno nos deu e sempre as pessoas querem mudar as coisas da sua própria vontade. Então vamos agora para um outro subtítulo aqui da aula. Desculpa, é a continuação da aula, não é outro subtítulo não, a aula continua. Pratique a consciência de Krishna corretamente, disse Lachara Maharaj. Nunca critique ou fofoque sobre os outros. Essa é a nossa maior culpa. O nosso maior problema é fofocar, falar sobre os outros. Srila Govinda Maharaj, eu já contei várias vezes isso, mas é importante nós sabermos, todos que não ouviram, ouvirem. Srila Govinda Maharaj, certa vez, estava num aeroporto e ele não era na Índia, era em outro país. Ele estava fazendo uma turnê mundial e no aeroporto pediram para ele preencher um formulário. E ele estava preenchendo o formulário. E chegou uma pergunta lá que falava assim, qual a sua religião? E aí os devotos que estavam com ele, estavam próximos dele, falaram para ele, coloque hindu, qual a sua religião? Hinduísmo. E ele não colocou nada, ele ficou pensando. Depois ele escreveu, a minha religião é não olhar os defeitos dos outros. A minha religião é olhar meus próprios defeitos. Isso é Srila Govinda Maharaj. Esse é Srila Govinda Maharaj. Então, aqui Srila Chara Maharaj fala, pratique a consciência de Krishna corretamente. Nunca critique ou fofoque sobre os outros. Criticar já é um problema. Você divulgar a falha do outro, o problema aumenta. Você falar para o outro, ficar fofocando sobre o devoto, o que ele fez errado, o que ele fez, isso é muito prejudicial para a vida devocional. Por que nós fazemos isso às vezes? Porque nós ainda estamos doentes, a nossa alma está doente. E praticando corretamente, a doença vai indo embora. A doença da alma vai embora. Nós ainda fazemos isso? Sim. Nós ainda focamos sobre o outro. Falamos sobre o devoto, o que ele fez errado. Mas isso é uma doença. Nós estamos doentes. E praticando corretamente, nós vamos acabar algum dia com isso. Nós temos que acabar com isso na nossa vida. Falar do outro, falar do devoto. Fofocar. Isso não é nada apropriado. Esta é a nossa maior culpa, o nosso maior problema é esse. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele disse que se alguém o castiga ou fala mal de você, você deve entender que o problema não é seu. A pessoa que faz isso, ela tem algum problema. Então, se alguém falar mal de você, o problema não é seu. Não se importe se alguém está falando mal de você, não se importe. A pessoa tem um problema em falar de você. Ela tem e ela vai ter mais problema ainda. A pessoa que está falando mal de você vai ter muito problema na vida devocional. Não se preocupe com isso. Se alguém está criticando você, se alguém está falando mal de você, fofocando sobre você, não se importe. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falou, o problema é da pessoa. Você deve entender que o problema não é seu. O problema é da pessoa. A pessoa que faz isso tem problema.
A pessoa tem um problema, é por isso que ela fala duramente com você ou castiga você. Aquele que castiga o outro, ele tem problema. Não é aquele que é castigado que é o problema é aquele que está castigando. É diferente um guru genuíno, ele castigar, ele está ensinando. Um guru genuíno está ensinando o discípulo. Ele não tem nenhum problema. Um guru genuíno não tem problema. Agora, quem não é um guru genuíno, quem não é um devoto puro, e vai ensinar outro castigando o outro, aí é um problema. Não há nada além disso. Não há nada além disso. É necessário compreender a natureza humana. As pessoas, elas ficam com raiva, às vezes. Por quê? A raiva, ela vem da luxúria, dos desejos, dos sentidos. Então, veja só, isso é importante também. A raiva, aquele que é muito raivoso, que é irado, isso vem do desejo do sentido, da luxúria. A pessoa luxuriosa, e aí ela reprime na força o desejo de desfrutar, ela fica com raiva. Quem já não viu isso de alguém que faz regime alimentar para emagrecer? A pessoa está fazendo, está restringindo a luxúria, está restringindo o paladar dela. E ela fica com raiva, ela agride todo mundo. Então, aquele devoto que está agredindo os outros verbalmente ou até fisicamente, normalmente é verbalmente, ele tem luxúria, ele é muito luxurioso. Então ele fica agredindo todo mundo, porque ele não faz o que ele gostaria de fazer com a luxúria dele, e ele fica irado, ele fica agredindo a todos. Nós temos vários exemplos, é só você analisar um e outro devoto, você vê que aquele que agride, aquele que está sempre bravo, aquele que está sempre irado, ele está maltratando o outro, ele é muito luxurioso, ele deseja desfrutar dos sentidos, mas aí ele reprime esse desfrute dos sentidos, mas o desejo dele continua. Então, ele fica nervoso, ele fica irado, ele está sempre nervoso. Vamos continuar a leitura aqui de novo. Então, a raiva vem da luxúria, dos desejos de desfrute dos sentidos. Você pensa, eu vou conseguir essa coisa, ou vou receber um laque de rúpias hoje. Um laque é 100 mil rúpias. Um laque de rúpias hoje. E, se você não consegue o que quer, então você fica com raiva, fica irado. Alguém pensa, eu me tornarei um guru. Eu me tornarei um guru. E, se eles não se tornarem um guru, eles ficam com raiva e enlouquecem. Então, aquele que quer ser um guru e ele não é um guru, ele enlouquece, ele fica com raiva. Aquele que quer respeito dos outros e os outros não respeitam ele enlouquece, ele fica com raiva. Tem muitas pessoas que têm raiva de todos porque ninguém respeita ele. Mas nós não devemos querer respeito de ninguém. A gente tem que dar respeito sem querer em troca. Então, uma pessoa que fica com essa raiva, ele não é um devoto puro. O devoto puro não tem raiva de ninguém. Ele sabe que mesmo quem não respeita ele tem que respeitar. Ele respeita naturalmente o outro. Ele não deseja nada do outro. Aquele que tem raiva, aquele que enlouquece porque ninguém respeita ele, porque ele quer ser guru e ele não se torna um guru, ou ele se tornou um guru e ninguém respeita ele como guru,
e ele fica com raiva, enlouquece. Por quê? Porque ele tem o desejo de desfrutar da fama e do poder de ser um guru. É como disse lá Chara Maharaj aqui, aquele que quer ser guru e não consegue, ele fica com raiva, ele quer a fama de ser um guru. Pratista, isso não é apropriado. Então ele fica com raiva, porque ele tem a luxúria, ele tem o desejo. Alguém espera que os outros prestem reverências a eles. E, quando isso não acontece, a pessoa fica frustrada e com raiva. É o que eu estou falando. A pessoa ela quer reverências, que todo mundo reverencie ela. A pessoa quer que todo mundo aceite ela como tal posição. Se isso não acontece, ela fica com raiva. Ela fica brava. Você vê algumas pessoas muito nervosas, com muita raiva, muito irados. Por quê? Porque ele quer aquilo. Ele quer que as pessoas reverenciem ele. Ele quer que as pessoas deem o título para ele. Mas a reverência, o título e o afeto, você não conquista pela força, é pelo afeto. Você conquista os outros pelo afeto, não é impondo nada. Eu sou isso, eu sou aquilo, você tem que me respeitar. Você tem que fazer para ser respeitado. Primeira coisa, você tem que respeitar os outros para ser respeitado. E quando a pessoa não é respeitada, ela fica nervosa, ela fica irada. Isso é luxúria. O que é isso? Se você é um Vaishnava, deve prestar reverências aos outros. Quem presta homenagem e reverência a você, quem não presta homenagem ou reverência a você, o que é isso para você? Isso não significa nada. Se a pessoa presta reverência ou não, se ela oferece reverência ou não para você, tanto faz. Um devoto equânime, um devoto puro, um guru genuíno, ele não está preocupado com isso. Srivacharya Maharaj falou uma vez, alguns tiraram a foto dele do altar. Algumas pessoas mal afortunadas, alguns templos mal afortunados. Não o templo nunca é mal afortunado. A pessoa que coordena o templo é mal afortunada. Tirou a foto de Srivacharya Maharaj do altar. Nós vimos isso acontecer. Certa época aí da vida de Srivacharya Maharaj. Alguém tirou a foto dele do altar. E ele falou, eu não me importo com isso. Se quiser tirar a minha foto, pode tirar. Ele falou, eu não me importo com isso. Srivacharya Maharaj não se importava se alguém respeitava ele ou não. Porque é um devoto puro. Aquele que não é um devoto puro, ele está preocupado com tudo isso. Se alguém não der guirlanda para ele, para o guru, para o sannyasi, e o sannyasi tem luxúria, ele vai ficar nervoso se você não der a guirlanda para ele. E não só isso, ele vai olhar se a guirlanda dele é bonita. Isso é luxúria. Isso não é elevação espiritual, isso é luxúria. Então, Srivacharya Maharaj está falando aqui a diferença de uma pessoa que tem luxúria e o outro que não tem luxúria. Aquele que tem luxúria fica com raiva quando isso acontece. Quando não respeitam ele, ele fica com raiva. Você deve prestar reverência a todos. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele disse, nenhum deles é meu discípulo, nenhum discípulo de Srila Bhaktisiddhanta ele considerava como discípulo. Todos são os meus gurus, ele falava isso. Quando você vem para receber minha iniciação, você realmente vem me dar a misericórdia. Você não é o meu discípulo, você é meu guru, meu mestre. Dasa Ismi, eu sou o seu servo.
Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele tinha essa visão. Por isso ele instituiu que os devotos, chamassem os outros de Prabhu. Prabhu quer dizer mestre. Ele instituiu isso. Chamar o outro de mestre. Mesmo que o outro tenha se iniciado um dia antes. Um dia de iniciado. Chame ele de Prabhu. E Srila Govinda Maharaj fizeram uma pergunta para ele. Perguntaram para ele, nós devemos chamar todos de Prabhu, aqueles que não são iniciados também? E aí Srila Govinda Maharaj falou, não, chame de Prabhu somente aquele que é iniciado na consciência de Krishna. Os outros não. Quem não é iniciado, não chame de Prabhu. Prabhu é somente aquele que é iniciado. E aí temos que chamar todos. Não importa quanto tempo ele tem de missão, ele é nosso mestre. Se você não ler todas essas coisas, de onde você aprenderá? Como você vai saber essas coisas? Disse Lachar Maharaj. Nós temos que ler. Nós temos que ler o que o Guru fala. Por isso é importante ler as aulas do Guru. É importante escutar as aulas do Guru. Como que você vai aprender tudo isso se você não lê, se você não escuta? É extremamente importante nós termos essa conexão com o Guru, receber a aula dele, o darshan dele, através da orientação da aula. As pessoas, elas entendem, as pessoas estendem as pernas para que outras pessoas lavem-as. Tem pessoas que colocam a perna, o pé, para o outro lavar. Silachar Maharaj está falando aqui. As pessoas distribuem a sua praçada para os outros. Tem pessoas que honram a praçada, depois ela dá o remanescente para o outro. Isso é ego. Isso é o ego. A pessoa acha que o outro tem que lavar o pé dele. A pessoa acha que o outro tem que prestar reverência para ele. Mas não é isso. Nós temos que prestar reverência para todos. Não temos que esperar que o outro nos preste reverência. Não temos que esperar que o outro nos faça nada. Isso é ego, pratista, fama e poder. As pessoas cantamos esse kirtan, dizemos com a boca. Aí vem o kirtan aqui que nós cantamos. Tavani Jajan Prasada Sevia Amara Bhojana Parama Anande Prati Dinahabe Taha. O que quer que seus devotos deixem para trás, depois de honrar a sua praçada, eu comerei todos os dias com grande alegria. E isso é Sharanagati, é uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakura, está no livro Sharanagati, capítulo 19, verso 3. Então, nós temos que honrar a praçada dos outros, não querer que os outros honrem nossa praçada. Tem uma história de Kalidas Prabhu. Kalidas era um associado de Mahaprabhu, na época de Mahaprabhu. E Kalidas, ele não sentava como todos para honrar a praçada. Todos sentam um ao lado do outro e ficam esperando a praçada da deidade. Ele não sentava. Ele não comia dessa forma. Como que ele comia? Ele esperava todo mundo comer, e aí ele ia no local que jogavam fora os pratos, porque não era prato de metal, como hoje, era prato de folha de bananeira. Ele ia naquele local que jogavam os pratos de folha de bananeira fora, e ele comia o resto, o remanescente de todo mundo, porque sempre sobra arroz, dal,
um grão aqui, um grão lá, sempre sobra praçada. Não é o ideal, mas sempre sobra. E ele comia o resto dos devotos, o remanescente dos devotos. E Mahaprabhu, certa vez, ele quis lavar o pé de Mahaprabhu e tomar a água do pé do banho de Mahaprabhu. Lá em Puridam, os devotos não deixaram, os associados de Mahaprabhu não deixavam ninguém tocar os seus pés, porque Mahaprabhu não queria. E quando Kalidas foi fazer isso, Mahaprabhu falou, os devotos inibiram ele, proibiram ele. Mahaprabhu falou, ele pode tocar meus pés, ele pode tomar a água que está lavando os meus pés. Por quê? Porque ele come o remanescente de todos. Veja só a humildade dessa pessoa, dessa alma. Ele comia o remanescente de todos, não importava de quem fosse. E Mahaprabhu deixou. Então, esse verso aqui fala o seguinte: o que quer que seus devotos deixem para trás, o que quer que os devotos de Deus deixem para trás, depois de honrar a sua praçada, eu comerei todos os dias com grande alegria. É aquele verso que eu já li de Sharanagati. Cantamos também, vou levar os restos de praçada, mas, na prática, nós fazemos o oposto. Nós damos os nossos restos aos outros. Alguns dizem, eu me tornei um guru. Aqui, tome a minha praçada. Então é o que ele fala. Alguns acham que são gurus. Eu me tornei um guru. Então, pegue a minha praçada aqui. Pegue o meu remanescente. Como o meu resto. Eu sou guru. Alguns pensam assim, Srilacharya Maharaj está falando. Também cantamos um outro kirtan. Kripakara Vaishnava Thakura, Sambanda Janya Bhajite, Abhimana Raul Dura. O que quer dizer isso? Ó Vaishnava Thakura, por favor, seja misericordioso. Conhecendo o verdadeiro relacionamento, eu te adorarei e o meu ego irá para longe. Então, esse verso aqui fala, ó Vaishnava Thakura, ó devoto puro, por favor, seja misericordioso, conhecendo o relacionamento com ele. Qual o relacionamento que nós temos com o Vaishnava puro, com o devoto puro? Servi-lo. A alma diva é uma eterna serva de Deus e uma eterna serva dos devotos puros de Deus. Esse é o relacionamento que nós temos que ter com o Vaishnava. E conhecendo isso, como diz aqui, eu te adorarei e o meu ego irá para longe. Quando nós compreendermos que nós temos que servir os outros, os Vaishnavas, nós temos que fazer Vaishnava Seva, serviço aos Vaishnavas, o ego irá embora. Aquele que tem um ego muito alto, ele nunca vai comer o resto do outro, porque ele acha que ele é mais elevado que o outro. Então, são versos que foram escritos por Srila Bhaktivinoda Thakura, entre outros grandes santos, grandes devotos, que nós temos que ler e compreender. Um outro verso aqui diz assim, quando você adora o Senhor, o seu ego deve ir embora. No entanto, se o seu barco ficar muito pesado, se você ficar orgulhoso quando os outros lhe derem guirlandas, quando pratista vier até você, como resultado, então, um dia você afundará. Isso é importante, é o exemplo do barco. Se você coloca muito peso no barco, ele afunda. Se você coloca muito peso no barco, além do limite, ele afunda. Se a pessoa está querendo guirlanda, reverência,
pratista, fama e poder, ele vai cair. Pode ser o guru, pode ser quem for. Um guru genuíno nunca vai querer pratista, fama e poder, mas um guru falso ele quer. E algum dia ele cai. Algum dia ele cai, e cai feio. Por quê? Porque ficou com muito peso, muito pratista, muito ego, querendo muita fama e poder, querendo guirlanda, querendo que todos prestem reverência para ele, querendo se impor perante os outros, que ele é o guru, que ele é o acharya, e ele vai cair. Quem está falando isso? As escrituras falam isso. É uma das formas que a pessoa, um dos motivos que a pessoa vai cair é pratista. Maya faz isso com a pessoa. Por isso Madhavendra Puri fugia de fama e poder. Todos os grandes Vaishnavas, eles fogem da fama e do poder. A fama e o poder perseguem eles, mas eles fogem. Aquele que quer fama e poder, aquele que ele quer cada vez mais ser conhecido, ter muitos discípulos, ser famoso perante o mundo, perante a comunidade, ele vai cair. Não há dúvida quanto a isso, ele vai cair. Vamos ler novamente essa última parte aqui. Se você ficar orgulhoso, quando os outros lhe derem guirlandas, quando o pratista vier até você, a fama e poder, como resultado, então, um dia você afundará. É assim que os gurus caem. Veja só, Srila Maharaj falando. É fama e poder que derruba o guru. Na verdade, é uma sequência. Srila Siddhar Maharaj falou, é uma sequência. A pessoa começa a usar o dinheiro que doam para ela, o guru começa a usar o dinheiro que doam para a consciência de Krishna, para ele usa para si próprio. Ele compra um carro novo, ele compra um relógio, ele compra um tênis que ele gosta, ele compra isso, ele compra aquilo. Quando ele começa a gastar o dinheiro que doam para ele, para a consciência de Krishna, para si próprio, é o primeiro ponto. O segundo ponto é mulher. Ele vai cair com mulher, ele vai ficar muito próximo e isso vai derrubá-lo. E o terceiro ponto que derruba mesmo é pratista, fama e poder. Então, o guru cai, como diz aqui a Acharya Maharaj, ele cai por pratista. Os gurus caem por pratista, fama e poder. Aqueles que têm Acharya Abhiman, que têm o ego, eu sou um acharya, eu posso ensinar os outros, nunca podem ser um guru. Veja só aqui o que Srila Acharya Maharaj está falando. Eu sou um acharya, aquele que fala, eu sou um acharya, acharya Abhiman, que tem o ego, eu sou um acharya, eu posso ensinar os outros, nunca podem ser um guru. Aqueles que têm acharya Abhiman devem cair e ser removidos da linha dos Vaishnavas. Aquele que tem o ego de ser um acharya, ele não pode ser um guru. E aquele que fala, eu vou ensinar os outros, eu vou ensinar os outros, ele vai cair. E aqui Srila Acharya Maharaj fala, aqueles que têm Acharya Abhiman, o ego de ser um Acharya, eles devem cair e ser removidos da linha dos Vaishnavas. Eles são removidos dessa linha de devotos puros, porque ele não é um devoto puro. Aquele que é Acharya Abhiman, que tem o ego de ser um Acharya, ele vai cair. Ele não pode ser um guru. Continuando aqui, tem um outro verso agora que diz o seguinte.
Se eu, amando a mim mesmo mais do que qualquer outra pessoa, der os meus restos, etc., aos outros, então ficarei cheio de ego. Portanto, eu serei sempre o seu discípulo. Não aceitarei adoração de ninguém. Isso é um verso que Srilatara Maharaj falou aqui, ele recitou. Então, nós não devemos querer ser gurus, nós devemos querer ser discípulos. Srilatara Maharaj falou isso já várias vezes. Ele não queria ser guru, ele queria ser um discípulo eterno de Gurudeva. E ele também já falou numa aula, só pode ser guru aquele que é um discípulo correto do seu guru. Aquele que segue tudo que o seu guru fala, que o seu guru orientou, ele pode ser um guru. Somente pode ser guru aquele que segue tudo que o seu guru falou. Ele é discípulo eterno do seu guru. Esse verso diz isso. Depois, hoje à noite continuaremos a leitura dessa aula de Srilatara Maharaj. Paramos aqui nesse verso. Amanhã continuaremos, então. Hoje à noite continuaremos. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Algum comentário sobre a aula? Por enquanto não houveram perguntas nem comentários. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai e à noite terminaremos essa aula. Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Bandha Jai Gosai Kori Charana Bandha Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jahute Vinana Shavista Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Gosai Muni Tarada Asvar Padarini Pura Panchagra Samala Pura Vishnu Mora Panchagra Aditya
সেবী ভক্ত শোনেবা রাধে চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা জনমে জনমে মোরে অপিলা জনমে জনমে মোরে অপিলা জয় গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস জয় গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ বন্ধ করিয়াছ শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ বন্ধ করিয়াছ সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস হরি নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস হরি নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস হরি নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে 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 রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি গৌর 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 হরি গৌর 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 হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর নিতাই গৌর হরি গো হরি গো হরি গো নিতাই গৌর হরি গো নিতাই গৌর হরি গো হরি গো হরি গো নিতাই গৌর হরি গো 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 হরি গো। Vamos ver aqui quem está participando conosco hoje. Temos aqui conosco hoje participando Ishan Krishna Prabhu, Darcy Girassol, Doyonitai Prabhu, Shanta Kunvar conosco também, o Vrajaraja Prabhu, Premarupa Devidasi, a Leila Armen Daris conosco, Harinati Prabhu,
Malini Devidasi. Que estão aqui presentes, que se identificaram, são esses. Eu agradeço a presença de todos, Dandavat Prana a todos. Desculpa alguma ofensa que eu tenha cometido durante a transmissão ou em qualquer momento, alguma ofensa, me desculpem. Dandavat Prana, um bom dia a todos. Até a noite, às 19 horas, do programa da noite. Continuaremos a leitura dessa aula de Sivacharya Maharaj, que paramos agora.